Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Evandros, estamos de volta, então, aqui no canal do Professor Evandros no YouTube. Eu quero mandar um abraço especial, então, portanto, aos nossos alunos que estão acompanhando as nossas videoaulas e também aos nossos inscritos. Muito obrigado pelo prestígio de vocês, pelo apoio e pelo carinho de sempre. Pois bem, pessoal, o professor Evandros esteve, antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, o professor Evandros esteve afastado um período, do qual não estava mais postando vídeos no YouTube. Mas isso era devido, então, porque o professor estava se empenhando mais nas questões de aulas presenciais, etc. e tal, então eu passei um período sem estar publicando vídeos no YouTube. E o canal do professor, o pessoal foi se interessando e vem devagarinho, né? Na simplicidade, vem crescendo, vem trazendo novas pessoas, novos inscritos. Então, se você não é inscrito do canal do professor, deixe seu like, coloque o dedo aí, mete o dedo aí e ajuda nós a fazer esse canal crescer e tornar o conhecimento da filosofia, da sociologia muito mais próximo, muito mais dinâmico e também compartilhado por todos. E por que o professor Evandros, então, está retornando ao canal do YouTube com novas postagens? Porque nós estamos vivendo esse momento bastante diferente, bastante dificultoso, de estranhamento também. O professor está agora gravando as videoaulas, não mais da sala de aula presencial, mas aqui da casa do professor, tá ok? Então, assim, esse é um momento muito diferente para todos nós e o professor pensou, já que eu tenho que gravar as minhas aulas, as minhas videoaulas de filosofia, sociologia para os meus alunos no estado de Santa Catarina, que o professor Evandros é professor efetivo, o professor pensou então, vamos disponibilizar também estas aulas para os nossos inscritos, também dando continuidade então todo aquele nosso trabalho das nossas videoaulas. Tem gente que já acompanhou todas as videoaulas e estava aí esperando por uma videoaula nova, tá ok? Então nós vamos estar postando aí por semana novos vídeos da área da filosofia e da área da sociologia. Então vamos ao que interessa, vamos para a aula de filosofia de hoje, falando sobre Platão e a universalidade do valor. Muito bem, Platão e a universalidade do valor. Esta videoaula, ela é uma videoaula de continuidade, aquela série Valores e Escolhas, onde o professor aborda sobre ética moral e ética aplicada. O que o professor vai fazer então aqui com esta videoaula? Ela vai ser editada e logo então, portanto, ela vai ser colocada em partes para que o vídeo não fique muito longo, tá ok? Então, para você acompanhar toda esta aula, vai ter a parte 1, a parte 2 e a parte 3, tá ok? Então, nesta parte 1, para que o professor possa relembrar a todos vocês, nós estávamos nas últimas videoaulas sobre valores e escolhas, tratando algumas questões sobre o que é ética e sobre o que é moral. Nós vimos nos nossos estudos que a moral é o conjunto de costumes de uma sociedade, de um povo, né, de uma civilização, e a ética é a reflexão desses costumes, é a reflexão das atitudes do ser humano. Então, o professor também tinha como leitura, como reflexão, o filme Ágora, Alexandria, onde nós tínhamos o caso do escravo Davos. Ele era o escravo da filósofa Hipátia. Hipátia foi uma das primeiras filósofas, né, mulheres. Inclusive, não era muito comum a mulher estar presente na filosofia, por uma questão toda de contexto social, da época, etc. e tal, porque a mulher era destinada a cuidar do oikos, o oikos que era a questão da casa, o oikos que significa economia, então, portanto, as mulheres não faziam muito parte deste campo da filosofia, ficavam de fora do processo do filosofar pelas próprias características da filosofia grega na época. Então a mulher cuidava do oikos, da economia da casa, e por isso que, infelizmente, desta ideia que originou-se a ideia de que o lugar de mulher seria em casa, coisa que na verdade não é verdade. O lugar de mulher é sim
na filosofia, participando da construção filosófica do pensamento. Inclusive, o professor tem admiração muito grande por mulheres que, de fato, têm uma representação filosófica feminina, como Viviane Mosé, por exemplo. O professor acompanha bastante as reflexões da mesma, Hannah Arendt, e assim tantas outras, tá ok? Enfim, no filme Ágora, que o professor indicou para que vocês assistissem, o escravo Davos, ele era, então, portanto, um escravo da filósofa Hipátia. Isso já era de causar estranhamento para a época, porque a filósofa Hipátia enfrentava os preconceitos, né, por ser mulher, etc. E ela tinha, então, portanto, esse escravo. E esse escravo, ele amava a filósofa Hipátia. Ele tinha um amor daquilo que nós podemos chamar assim, do escravo para com o seu amo. E naquela época, então, portanto, a história narra, por exemplo, a civilização, o contexto do domínio do Império Romano, aliás, da cristandade, né? E então Davos se vê dividido entre as correntes da filosofia cristã ou da filosofia helênica grega. Por quê? Davos ele não sabia se ele seguia os preceitos cristãos que pregavam a ideia de liberdade através dos seus pregadores, ou se ele seguia, então, portanto, a filósofa, se ele continuava sendo escravo da filósofa. E aí o professor Evandros agora não vai contar o final do filme, não vai dar spoiler do filme para vocês aqui no YouTube, no canal do YouTube, mas já adianto para vocês que o Davos, tem uma difícil escolha para realizar, e ele acaba, então, realizando essa escolha durante o filme. Então, indico para vocês esse filme, Ágora, é muito bom de assistir, é um filme de ação, e ele é um filme que possui um contexto histórico, toda uma movimentação de enredo, etc. e tal. Mas, vamos lá. O que esse filme, então, tem a ver com a questão da nossa videoaula de hoje? Com a nossa reflexão de hoje? Tem a ver que a questão é que nós somos o tempo todo chamados a fazer uma escolha. O tempo todo nós somos chamados a fazer uma escolha. A questão é que tipo de escolha? Muitas vezes nós realizamos escolhas que são acertadas, muitas vezes nós realizamos escolhas que não são acertadas, e são essas problemáticas sobre como fazer a escolha certa que nos impede de viver de forma ética, de forma feliz, por assim dizer. E essas questões sobre o fazer a escolha certa foram, de certa maneira, pensadas por Platão na obra A República, onde ele pensa o modelo de cidade justa, o modelo de cidade feliz. Então, na obra A República de Platão, o filósofo grego trata a ideia de justiça e a exemplifica com um modelo de perfeição. A cidade justa era um lugar onde as pessoas encontrariam a felicidade, porque, segundo ele, viveriam de acordo com sua própria natureza, o que as tornaria mais aptas a fazer a escolha certa entre os valores e agir corretamente. E aqui está o ponto, então, portanto, da nossa reflexão. Ao realizar uma escolha, e o tempo todo nós fazemos escolhas. O professor, por exemplo, escolheu a cor da camisa para esta videoaula. O professor escolheu o local aqui no escritório particular do professor, na casa do professor, que agora nós estamos gravando das nossas casas nesse momento de distanciamento social, onde o professor não tem aulas presenciais, mas aulas à distância. Por exemplo, este copo d'água aqui, o professor, eu fiz uma escolha, porque eu pensei comigo assim, eu vou ter uma aula com os meus alunos e com os meus inscritos do canal do professor, que agora passa a se chamar o canal Presta Atenção Platão, do professor Evandros, e eu escolhi então, portanto, este copo d'água. Professor Evandros, por que você escolheu o copo d'água? O que tem a ver com a nossa aula? Tem tudo a ver, porque esse copo d'água é fruto da minha escolha de hoje para esta videoaula. Eu pensei, vou falar, e o professor Evandros fala bastante, vocês já estão acostumados com a videoaula do professor,
no comentário da filosofia, e eu pensei, eu vou ter sede e eu vou precisar, né, matar um pouco a minha sede. Eu poderia ter escolhido café, gosto muito de café, poderia ter escolhido uma bebida quente, nós estamos agora num período meio frio aqui no sul, mas assim, pensei comigo, não, vou fazer uma videoaula, não cabe uma bebida, entende? Por mais que o professor aprecie socialmente, e tenho por escolha, bonum vinum letificat cor hominis, o bom vinho alegra o coração do homem, ou seja, uma boa taça de vinho, o que não significa que eu vá beber todas as taças de vinho ou todas as garrafas de vinho. Mas enfim, o professor fez uma escolha. O tempo todo nós somos chamados a fazer escolha. E a pergunta que eu faço para você, aluno, você inscrito, você que está aí no canal do professor Evandros, você é uma pessoa que já fez escolhas certas na vida? Você é uma pessoa que tem, se fosse colocar numa balança, se fosse colocar nos pesos, né? As suas escolhas da vida são mais acertadas ou não são tão acertadas assim? Você já se arrependeu por uma escolha que você fez? Entende? Aí é que está. A reflexão de Platão diz que para nós alcançarmos a felicidade, então, portanto, a felicidade é uma escolha, tá ok? Nós precisamos escolher sermos felizes. Nós precisamos ser felizes. Nós só estamos nesta vida porque nós queremos ser felizes. Não tem outro caminho. O único caminho para nós é essa escolha da felicidade. Você, meu irmão, você está aqui para ser feliz. Não tem outro caminho. E é uma escolha que você faz na vida. Só que para realizarmos escolhas, Platão fala que nós devemos viver de acordo com a nossa natureza. Então, portanto, se eu escolhi ser professor, é porque esta vocação, muito mais do que profissão para o professor Evandros, ela é, na verdade, uma escolha do interno, do ser do professor Evandros. Eu escolhi ser professor. Eu poderia ter sido tantas outras coisas. Quando pequenininho, sonhava em aviação. O meu pai, por exemplo, é operador de máquinas. Eu podia ter sido operador de máquinas. Não, eu escolhi ser professor. Entende? Porque é uma questão de chamado. Chamado é aquilo que é a tua missão no mundo. Então, a escolha, ela está dentro de nós. Imagina se eu tivesse escolhido ser médico. Eu seria, confesso para vocês, um péssimo médico. Por quê? Porque eu não sou adepto a questões de cirurgias, não gosto de sangue. Seria um péssimo bombeiro. Admiro quem é médico, admiro quem é bombeiro. Admiro os policiais, mas eu não odeio violência. Né? O enfrentamento com a bandidagem, etc e tal, tenho pavor disso. Então eu seria um péssimo médico. Então, um péssimo profissional dessas áreas. Gosto sim de ser professor. Me alegra estar com vocês, seja nas aulas presenciais, que no momento não estamos tendo devido ao distanciamento social, como também através do canal do YouTube, deste canal do professor Evandros. Então eu gosto de estar aqui com vocês e ter esse contato com vocês. E esta escolha é uma escolha de minha natureza. O professor gosta então de fazer o que faz. O problema é aqueles que realizam escolhas que não os fazem felizes. Eu sempre digo para os meus alunos e agora para os meus inscritos aí do canal do Presta Atenção Platão do professor Evandros, que você na tua vida, em termos de profissão, você deve escolher a profissão do qual você, ao mesmo tempo, possa se sustentar por ela, ao mesmo tempo receber provento, né, salário, e ao mesmo tempo fazer desta profissão uma espécie de hobby, uma espécie de alegria. Isso é muito importante. Escolha a profissão da tua vida que seja uma profissão do qual você ganhe dinheiro e ao mesmo tempo você sinta prazer. Isso é muito importante. Porque daí você vai se tornar uma pessoa feliz no teu trabalho. A pior coisa que nós encontramos nas pessoas é a tristeza nos olhos em saber que o que estão fazendo não gostariam de fazer. E está assim de pessoas, inclusive, agora aqui vem a minha reflexão crítica, inclusive entre os professores. Tem muito professor, desculpe os meus colegas, mas assim, eu preciso
primar pela qualidade, mas tem muitos professores que não deveriam ser professores. Nunca. Porque não amam o que fazem. Quando fazem aquela coisa pesada, aquela coisa muito dificultosa, é sempre na base da reclamação. Por exemplo, agora, nós estamos num período difícil, como eu falei, isolamento social. Atividades à distância, aulas à distância, os meus alunos estão acompanhando essa videoaula. E o que eu escuto de professores reclamando, meu Deus, porque agora é tecnologia e vai substituir o professor. Não vai nada. Não vai nada. Vai substituir quem é dinossauro. Vai substituir quem não apertou a tecla F5 da vida atualizando. Entende? A tecnologia não substitui ninguém. Se substitui aqueles que não souberam utilizar a tecnologia ao seu favor. Entende? Então esse momento de pandemia, de Covid, que está forçando nós professores, claro que existem as questões dificultosas de todo o processo educativo, nem sempre a tecnologia está acessível a todo mundo, mas pergunto, vou ficar eu, Evandro, me lamuriando, dificultando todo o processo? Não. Então, o mundo, essa escolha não fui eu que fiz. Aí que está interessante, tem certas escolhas na vida que não é nós que realizamos. Tem certas escolhas da vida que a humanidade escolhe. E nós fazemos parte dessa humanidade. Vou ficar reclamando pela escolha que fizeram? A questão do Covid-19, né, toda essa pandemia, muito mais do que o pessoal fica falando por aí de teorias da conspiração para acabar com o Brasil. Gente, por favor, isso é no mundo inteiro. Ela é muito mais uma questão de escolha sanitária. Ou seja, principalmente a China, é responsável, nós temos que trazer uma responsabilidade. Os chineses têm que começar a entender a questão das atitudes sanitárias. Não é qualquer bichinho que tu vê por aí andando que tu vai, né, se alimentar dele. Porque lá é assim, tudo que se move eles se alimentam. Entende? Claro que isso é mais uma reflexão do professor, assim, mais simplória. Mas enfim, o mundo está assim, mudou o mundo. Agora nós precisamos trabalhar o isolamento, etc e tal, né? E eu não vou dificultar todo esse processo. Então nós notamos, por exemplo, que tem pessoas que são felizes naquilo que fazem, mesmo estando em dificuldade. Ah, não dei certo, né? Para empregada doméstica vou ser professora. Não vai! Fique onde é que você está, porque você vai ser um desastre em sala de aula. Tem gente que não dá certo numa coisa, quer ser professora. Não. O professor nato, o professor por vocação, aquele que não pensa por profissão, mas aquele que pensa por vocação, pensa no aluno, ele é um professor que traz alegrias. Agora, aquele professor que simplesmente está no lugar errado, porque deu errado em algum lugar, né? Ele é professor por acaso, ele é professor por simples necessidade financeira. E olha que eu vou falar para vocês que não se fosse bom assim, né? O Brasil precisa valorizar muitos professores. Aliás, eu acho que a pandemia trouxe de bom, se trouxe algo de bom, é que a escola e os professores têm seus valores. Os pais agora estão sentindo o quanto é importante ouvir as escolas, o quanto é importante ouvir os professores e não simplesmente largar seu filho na escola e deixa ao favor do vento nesse sentido. Então, a pandemia trouxe, eu acho que vem a trazer essa reflexão da importância da escola, da importância do professor na mediação, porque eu acho que muito mais do que ensinar, nós mediamos. Então, o professor é esse caminho de mediação. E é preciso, então, portanto, para fazer aquilo que nós fazemos, viver de acordo com a nossa natureza, como dizia Platão. Mas como isso é possível, então, portanto, tornar uma cidade justa, como diz Platão no livro A República, e ao mesmo tempo uma cidade feliz? De que modo a cidade justa de Platão deve ser organizada? Como devem agir os seus cidadãos para que cada um alcance a sua felicidade,
vivendo de acordo com a sua natureza. E aí nós podemos nos perguntar: o que é a felicidade para Platão? O que é viver, então, portanto, de acordo com a nossa natureza? Para Platão, nós só somos felizes quando nós não somos forçados a viver contra a nossa natureza. Nós só somos felizes quando nós vamos de encontro com a nossa vocação. Ele não usa a palavra vocação, mas ele usa a ideia, então, portanto, de viver de acordo com a nossa natureza. E para garantir, então, portanto, uma felicidade, a felicidade da cidade, seria necessário possibilitar aos cidadãos o autoconhecimento. Como dizia Sócrates, nós it ipsum, conhece-te a ti mesmo. Então, a cidade justa, a cidade ideal para Platão é aquela que possibilita para os seus cidadãos o autoconhecimento. Nós it ipsum, conhece-te a ti mesmo. Então, portanto, quando nós possibilitamos aos cidadãos, aqui no caso você jovem, o autoconhecimento, você pode ter certeza que você vai fazer escolhas acertadas, escolhas corretas para a sua vida. Essa é a primeira parte, então, da nossa reflexão. Convido você, então, para a segunda parte, onde o professor vai explicar, então, portanto, como é que se daria esse processo de autoconhecimento segundo Platão. Para quem não se inscreveu ainda, aperte o dedo aí, né? No inscrever-se do YouTube, ajuda o professor Evandro a fazer esse canal, então, portanto, crescer, compartilhando todos esses conhecimentos da filosofia e da sociologia. Tá ok, gente? Até o próximo vídeo. O professor vai fazer a gravação, então, portanto, das videoaulas, do jeito que está aqui, e daqui vai para a rede social. Olha que bom, chefe! Você teve uma aula sobre cinismo com o professor Evandro aqui, e você quer estudar para a tua prova, tu vai na minha página, dá um like, e você vai ainda assistir essa aula que tu teve ao vivo. Para que se preocupar? Se perdeu alguma coisa na sala de aula, tem o canal do professor Evandro, vou assistir lá. Hã? Tu tá me chamando de aula chata? Vocês estão vendo? Então praticamente era isso. Eu vou dar a introdução agora da aula para hoje.